tubo de Pitot é um equipamento utilizado para se determinar a velocidade de um fluido. Para isso, vamos considerar um fluxo de um fluido, como mostrado pelas linhas nessa figura, e um objeto com formato aerodinâmico inserido nesse fluxo. Vamos considerar também dois pontos. O ponto 1 está à frente do objeto e o ponto 2 que está ligeiramente acima. E vamos aplicar a equação de Bernoulli, equação 169, nesses dois pontos. Bom, a primeira coisa que nós vamos notar é que no ponto 1, a velocidade do fluido é zero, porque ele atinge essa superfície e para. Então, no ponto 1, a velocidade vai ser zero, logo, a velocidade V1 vai ser zero, de forma que eu posso reescrever a equação de Bernoulli como mostrado na equação 3.170. Além disso, se esse objeto é um objeto de dimensões reduzidas em relação à canalização do fluido, ou seja, a dimensão que eu estou medindo, eu posso também aproximar que a altura entre o ponto 1 e o ponto 2 é muito pequena, de tal forma que Z1 é aproximadamente igual a Z2. Se eu levar isso em conta na equação 170, eu posso reescrever ela da forma da equação 3.171. E dessa forma eu consigo observar que a velocidade no ponto 2, que é a velocidade do próprio fluido, ela depende da diferença de pressão P1 menos P2. Se eu quiser determinar essa velocidade, eu vou isolar ela em um dos lados da equação e obtenho a equação 3.175, que é igual a raiz de 2, que multiplica a diferença de pressão entre os pontos P1 e P2, dividido pela densidade. Então, se eu quiser saber a velocidade do fluido, que é a velocidade no ponto 2, o fluido passa praticamente tangente à superfície do objeto, sofrendo mínima ou nenhuma alteração, basta eu medir a diferença de pressão e conhecer a densidade do fluido. Agora, como que a gente pode medir a diferença de pressão entre o ponto 1 e 2? A gente pode medir a diferença de pressão inserindo um manômetro de tubo em U, como mostrado na figura ao lado. Então, se eu inserir um manômetro de tubo em U e colocar nesse tubo um líquido, um fluido, diferente do fluido que eu estou medindo a velocidade, por exemplo, o fluido que eu quero medir a velocidade pode ser o ar, e o fluido que dentro do tubo em U, chamado de fluido manométrico, pode ser água. Então, se eu medir a diferença de altura pela lei de Stevin, a diferença de pressão P1 menos P2 vai ser dado por ρ0 GH, na qual ρ0 é a densidade do fluido dentro do tubo, G é a aceleração gravitacional e H a diferença de altura nas colunas de líquido nos ramos do tubo em U. Dessa forma, então, posso substituir a equação 3.176 na equação 175 e obtenho dessa forma a velocidade no ponto 2. A velocidade no ponto 2 é a velocidade do fluido. A velocidade é dada por raiz de 2, ρ0 GH, dividido pela densidade do fluido que eu quero medir a velocidade. Esse equipamento, o tubo de Pitot, ele é usado hoje em dia, por exemplo, para se medir a velocidade dos aviões. Então, como mostrado aí nas fotos, nós temos aqui os tubos de Pitot. É óbvio, né, que lá eles não têm um tubo em U para medir a pressão. Essa pressão é medida de forma eletrônica, positivo um sensor eletrônico. Mas o princípio de medir a velocidade relativa do fluido em relação ao avião é o mesmo que a gente explicou agora. Basta medir a diferença de pressão e eu consigo determinar a velocidade do fluido. Na próxima aula, nós vamos ver mais uma aplicação da equação de Bernoulli, que é o chamado fenômeno de Venturi. Até a próxima aula.